Imagine se existisse um texto antigo, escrito há milhares de anos, que descrevesse contatos entre seres de outros mundos e humanos. Um documento tão controverso que foi removido da Bíblia e praticamente apagado da história oficial. E se eu dissesse que esse texto não apenas existe, mas contém descrições detalhadas de seres que desceram dos céus, ensinaram tecnologias avançadas aos humanos e até se reproduziram com mulheres da Terra? O que estou prestes a revelar vai muito além das teorias de conspiração. Estamos falando do misterioso Livro de Enoque, um dos textos mais enigmáticos já encontrados, deliberadamente excluído da Bíblia que conhecemos hoje. Por quê? O que este documento contém de tão perigoso que precisou ser escondido da humanidade por séculos? Prepare-se para uma jornada onde antigas civilizações, seres celestiais chamados vigilantes, gigantes, carruagens de fogo e as pirâmides do Egito se conectam em uma história que desafia tudo o que você pensava saber sobre nosso passado. O Livro de Enoque não é um texto qualquer. Classificado entre os textos apócrifos, este livro existe hoje apenas na língua etíope, após ter sido considerado perdido por séculos. O personagem Enoque, mencionado no livro de Gênesis, era o 7º patriarca depois de Adão, pai de Matusalém e avô de Noé. Enoque é uma das únicas 2 pessoas na Bíblia que foram levadas aos céus sem experimentar a morte. Segundo o texto bíblico, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. O livro de Enoque vai além dessa breve menção. Ele descreve como este patriarca foi levado em uma carruagem de fogo pelo arcanjo Miguel antes do grande dilúvio. Para os teóricos antigos astronautas, este seria possivelmente o primeiro relato documentado de uma abdução alienígena da história. Curiosamente, o livro de Enoque é diretamente citado no Novo Testamento, no livro de Judas, versículos 14 e 15. Se o texto foi considerado importante o suficiente para ser citado na Bíblia, por que foi excluído posteriormente? A resposta pode estar no conteúdo explosivo que este texto de mais de 100 capítulos revela sobre seres conhecidos como vigilantes e suas interações com a humanidade primitiva. O livro de Enoque dedica grande parte de seu conteúdo a descrever os vigilantes. Na tradição religiosa, são descritos como anjos, mas uma análise mais profunda revela características que parecem mais próximas do que hoje chamaríamos de visitantes extraterrestres. Segundo o texto, estes vigilantes desceram à Terra atraídos pelas mulheres humanas, com quem procriaram, gerando uma raça híbrida de gigantes conhecidos como Néfilim. Estes seres não se limitaram a interagir com humanos. Eles também transmitiram conhecimentos avançados. Os vigilantes ensinaram aos humanos a metalurgia, a fabricação de armas, a cosmética, a astrologia e várias ciências e artes, descreve o texto. Para uma civilização primitiva, estes conhecimentos seriam vistos como divinos. Mas para nossos olhos modernos, isso soa como uma transferência de tecnologia avançada. Este contato resultou em consequências graves. A hibridização entre as 2 espécies gerou os Néfilim, descritos como gigantes violentos que começaram a devorar a humanidade. Alguns teóricos sugerem que estas criaturas não naturais teriam sido a verdadeira razão para o grande dilúvio, um reset, para limpar a Terra de uma experiência genética que saiu do controle. Um dos aspectos mais fascinantes desta história é como os vigilantes do livro de Enoque parecem ter paralelos com seres descritos por outras civilizações. Na cultura suméria, os seres conhecidos como Anunnaki desempenhavam um papel notavelmente semelhante. Os sumérios descreviam os Anunnaki como visitantes de um planeta chamado Nibiru.
Estes seres eram considerados deuses, que desceram à Terra e interagiram com humanos, transmitindo conhecimentos e tecnologias. Coincidência? Ou estamos falando da mesma entidade com nomes diferentes? A epopeia de Gilgamesh menciona como este governante sumério teria se comunicado com os Anunnaki através de transmissores e sido levado a um portal. O livro de Enoque apresenta uma descrição surpreendente sobre o nascimento de Noé. Segundo o texto, quando Noé nasceu, seu pai Lameque ficou assustado com a aparência do bebê, descrevendo-o como diferente do homem, semelhante aos filhos do Deus do céu, com natureza diferente, olhos como raios de sol e rosto glorioso. Esta descrição levantou teorias sobre a possibilidade de Noé ter sido um híbrido entre humanos e vigilantes. É interessante notar que foi justamente Noé o escolhido para sobreviver ao dilúvio e reiniciar a humanidade. Enquanto Noé construía a arca, o próprio Enoque teria sido levado pelos anjos extraterrestres antes do cataclismo. Muitos teóricos se perguntam: teria Enoque deixado algum tipo de conhecimento escondido para a humanidade futura? Esta questão nos leva às teorias do pesquisador Erich von Däniken, que propõe uma conexão direta entre Enoque e as pirâmides do Egito. Segundo von Däniken, a grande pirâmide de Gizé pode não ter sido construída pelo faraó Quéops, como diz a história oficial, mas por um rei pré-diluviano chamado Saúde, que seria o próprio Enoque. Nesta teoria, Enoque, sabendo da chegada iminente do dilúvio, teria construído as pirâmides com a ajuda da tecnologia dos seres avançados com quem mantinha contato para proteger conhecimentos para as gerações futuras. A precisão matemática e astronômica da Grande Pirâmide de Gizé continua a desafiar explicações convencionais. Como uma civilização supostamente primitiva conseguiu construir uma estrutura com tal precisão que até hoje temos dificuldade em replicar? Os túneis nas pirâmides de Gizé estão perfeitamente alinhados com constelações específicas, como o Cinturão de Órion e o sistema estelar Sirius. Coincidência astronômica? Ou uma indicação deliberada apontando para os sistemas estelares de origem desses visitantes? A construção da Grande Pirâmide envolve blocos de pedra pesando várias toneladas, cortados com precisão milimétrica. As explicações convencionais sobre rampas e força humana falham em responder como isso foi realizado com a tecnologia que supostamente existia na época. Alguns blocos nas construções egípcias apresentam cortes tão precisos que parecem ter sido feitos com ferramentas avançadas, não com instrumentos primitivos. Até hoje, engenheiros modernos se perguntam como conseguiram tal nível de precisão. Mais intrigante ainda é o fato de que as pirâmides foram construídas para durar milênios. Seria este um projeto deliberado de preservação de longo prazo? Uma cápsula do tempo contendo conhecimentos que precisavam sobreviver ao dilúvio? O livro de Enoque permaneceu perdido para o mundo ocidental por séculos, até ser redescoberto na Etiópia no século XVIII. Mesmo após sua redescoberta, o texto continuou marginalizado. Quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos entre 1947 e 1956, fragmentos do livro de Enoque foram encontrados entre os textos mais antigos. Isso confirmou que este livro não era uma invenção tardia, mas um documento genuinamente antigo que exerceu grande influência no pensamento primitivo. Hoje, com nosso entendimento moderno sobre possibilidades de vida extraterrestre, viagens espaciais e engenharia genética, as descrições do livro de Enoque ganham uma nova luz. O que nossos ancestrais descreveram como anjos e carruagens de fogo poderia ser facilmente reinterpretado como naves espaciais e seres de outros mundos. As pirâmides, com seus mistérios ainda não totalmente desvendados,
continuam a nos desafiar. Câmaras seladas, túneis inexplorados e espaços ocultos dentro destas estruturas monumentais podem ainda guardar segredos que mudariam nossa compreensão da história humana. Em 2017, cientistas descobriram uma câmara vazia no interior da Grande Pirâmide. Batizada de Grande Vazio, esta cavidade de aproximadamente 30 metros jamais foi explorada por humanos modernos. O que poderia estar escondido ali? Textos antigos? Tecnologia avançada? Ou talvez evidências concretas da presença extraterrestre na Terra? O livro de Enoque representa um dos mais intrigantes enigmas da antiguidade. Seja interpretado como um texto religioso ou o testemunho de um contato extraterrestre, não podemos negar sua importância e o impacto que causou nas tradições antigas. As descrições de seres celestiais descendo à Terra, interagindo com humanos, transmitindo conhecimentos avançados e alterando geneticamente nossa espécie, criam paralelos impressionantes com modernas teorias sobre visitantes extraterrestres. A conexão entre os vigilantes do livro de Enoque, os Anunnakis sumérios e as extraordinárias construções megalíticas ao redor do mundo sugere uma possível presença unificadora, uma civilização avançada que deixou sua marca em múltiplas culturas. Enquanto a ciência convencional continua cética quanto a estas interpretações, o crescente número de descobertas arqueológicas inexplicáveis nos força a manter a mente aberta. Talvez estejamos apenas começando a desvendar um quebra-cabeça cósmico, colocado diante de nós há milênios. O livro de Enoque permanece como um poderoso testemunho de que nossa história pode ser muito mais extraordinária e cósmica do que nos fizeram acreditar. E talvez as respostas para nosso futuro estejam codificadas neste enigmático texto do passado. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora, fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.